Queridos, vamos à nossa escola dominical. Hoje a gente vai concluir, se Deus assim permitir, o livro de Ageu. Abram, por favor, em Ageu, capítulo 2. Ageu 2, a partir do versículo 16. Vamos ler, numa leitura alternada, os versículos 16 até o 19. Pode ser? É do 16. Antes daquele dia, alguém vinha no monte esperando encontrar e havia somente 10. Vinha para cá para tirar o segundo medido e havia somente 10. Eu vos feri com queimadura, com pregos e com saraiva em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Por isso, desde o dia de hoje, desde o 24º dia do novo mês, desde o dia em que foram lançados os alicerces dentro do Senhor, considerem os seguintes. Já não há semente no celeiro, além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas desde este dia nos abençoarei. Pronto, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por esse momento, te agradecemos por esse estudo, nos abençoa nesta manhã, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Então, só recapitulando, a partir do versículo 10, capítulo 2, Ageu aqui está falando, né? Deus está falando através do profeta Ageu, uma palavra de exortação para eles. Para dizer, olha, os 15 anos que vocês passaram com o templo incompleto, foi para minha desonra, foi com impureza, porque vocês estavam fazendo sacrifícios com o templo incompleto. Tanto é que vocês chegaram a ponto de achar que não precisava terminar o templo. Então ele usa aquele exemplo, né, dos versículos 12 e 13 para dizer, vocês estavam trazendo coisas impuras para a casa do Senhor. Estavam contaminando o culto, né, o sacrifício ali, a parte cerimonial. E ele vai dizer, aquilo que é impuro facilmente pode ser passado, mas o que é santo não pode ser passado. Quando a carne ela era ofertada, né, passava ali por aquele ritual de santificação, ela estava santa, e se por acaso ela tocasse no óleo, tocasse em alguma coisa, no pão, ela não ficava pura. O pão não ficava puro, o óleo não ficava puro, mas a impureza passa, né? Quando a mulher estava ali no fluxo de sangue, ela tocasse em alguma coisa, aquilo ali que ela tocou estava impuro. Então agora ele vai aplicar, versículo 16, a gente parou no 15, parou praticamente aí no meio da exortação. Ele vai dizer, antes daquele tempo, alguém vinha ao monte de trigo esperando encontrar 20 medidas, e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 medidas, e havia somente 20. Ele diz, olha, o culto errado de vocês estava interferindo na vida de vocês. Porque vocês não estavam me buscando, e nem buscando o meu reino, e aí nada estava sendo acrescentado a vocês. Literalmente nada estava sendo acrescentado. Vocês esperavam uma coisa, e aquilo ali vinha sempre abaixo da expectativa. E vocês achavam que isso aí era um acaso, mas não, era eu. Era eu fazendo isso, para que vocês acordassem, para que vocês voltassem a me obedecer. Versículo 17, eu os feri com queimaduras, com ferrugem, com granizo, e tudo o que vocês fizeram
né, em tudo que vocês fizeram, mas não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Eu fui tirando as outras coisas e ninguém percebia que era o culto errado que vocês estavam prestando que estava influenciando nisso aí. Então ele diz, olha, as coisas foram... Tanto é que é interessante porque quando a gente chega no capítulo 1 de Ageu fala uma vez e o povo se conserta. Como assim, né? Tantas passagens que Deus não cansou de falar, falou, mandou profeta, o povo não ouviu. Agora ele falou uma vez e o povo entendeu, o povo atendeu. O povo não, é isso mesmo. A gente teve uma palavra clara aqui do profeta, é o templo, vamos terminar o templo. Por que isso? De uma hora para outra eles obedeceram, parece até estranho aqui, conhecendo o povo de Israel. Porque eles já tinham sofrido muito. Deus só fez recapitular. Lembra de todo esse sofrimento que vocês estão passando durante os 15 anos? Foi eu tirando ali a minha misericórdia, digamos assim, né? A minha mão ali, abençoadora, a minha providência ali em vocês. E aí vocês... e aí eles imediatamente vão obedecer. Ok? Então, era o cumprimento, era praticamente, né, o Mateus 6 cumprindo as avessas aqui. Se o meu reino não está sendo priorizado, nada está sendo acrescentado a vocês. E aí a gente pode chegar na seguinte dúvida, mas pastor, tanto ímpio aí que nem acredita em Deus e tem prosperidade, como assim essa é uma condicional para Deus nos abençoar? A gente buscar Ele. E quem não busca Ele? Tem gente que não acredita em Deus e é rico, tem saúde, tem uma família grande, tem prosperidade. Como é que é feliz? E não acredita, nem acredita em Deus e questiona a existência de Deus. Como é que a gente pode explicar isso? Primeiro, Provérbios vai dizer que o ímpio não é feliz. Provérbios diz, olha, não se engane. Não se engane pelas fotos do Instagram. Não se engane pelo que diz que acontece com ele. Se ele não está em Cristo, ele não sabe nem o que é alegria. Ele não sabe nem o que é felicidade. Ele resume felicidade a essas coisas que ele tem. Então, primeiro, se você está achando que ele é feliz, você está colocando ele no mesmo padrão de felicidade que ele considera. Ele não é feliz. E segundo, essa é a forma ímpia de se conquistar as coisas. Como é que o ímpio conquista as coisas? Abandonando a família e trabalhando muito. Só trabalhando. Abandonando a igreja, abandonando Deus e focando naquilo que dá dinheiro, naquilo que dá lucro. Essa é a forma ímpia. Ele acha que isso é tudo para ele. Que a vida se resume a ele ter as coisas. Esse é o padrão do ímpio. Então veja, quando Deus dá um sinal aqui, entenda, né? Deus ele é misericordioso quando ele está tirando as coisas de Israel. Porque esse tirar as coisas, quando chega a palavra do profeta, eles já se endireitam. O que é que Deus poderia fazer de pior aqui? Eles continuarem com o templo errado, incompleto, continuarem com o culto errado, e Deus abençoar eles com tudo. Eles jamais iriam se incomodar, parar, entender que isso aí estava acontecendo porque eles não tinham completado, ia completar o templo, não ia completar, ia continuar o templo impuro ali, mais uma vez. Ou seja, Deus entregar o homem nas suas próprias paixões e desejos, o homem não buscar Deus e prosperar financeiramente, o homem só trabalhar, abandonar tudo, só trabalhar e ter mais salário, isso não é bênção, veja, isso não é misericórdia de Deus, isso é punição. Isso é punição. Porque a dificuldade faz o povo voltar para o culto correto, faz o povo voltar para o culto ao Senhor. Então, isso aqui é misericórdia de Deus para o povo aqui. A forma crente de se conquistar as coisas é justamente fazendo o contrário que o ímpio faz. A gente quer ser feliz, o segredo da felicidade, mas é uma felicidade mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio ao sofrimento. Você quer encontrar verdadeira paz, você quer entender qual é a maneira certa de viver nesse mundo, você busca, em primeiro lugar, o reino dos céus. E aí você e eu, a gente vai ter tudo que a gente precisa. Não é tudo que a gente quer. Teologia da prosperidade é isso. É tudo que você quer e tudo ligado a bens materiais. Deus não ia ser
Deus não ia ter coragem de não lhe dar as coisas. É como se Deus fosse o gênio da lâmpada que dá todos os brinquedos, todos os dinheiro que você quer. Não é isso. Veja, se você buscar Deus em primeiro lugar, você vai ter tudo da parte dele que você precisa. Tudo que você precisa. E isso é o que nos basta. Isso é o que nos basta. Então, Deus estava fazendo o povo enxergar. É inadmissível, isso é uma coisa que acontece muito, assim. A pessoa tá desempregada, ela tá com problemas na família, tudinho, e mesmo assim, ela não busca Deus. Tem o contrário também, tem gente que busca Deus só no período triste. Quando está desempregado. Arranjou um emprego, abandona, não vem para a igreja, não se relaciona mais com ninguém. Mas tem gente que não, tem gente que está de mal a pior e elas não conseguem enxergar, olha, por que você não entrega isso para Deus? Você já orou sobre isso? Como isso muitas vezes acontece? Porque a gente está falando sobre paz com Deus. É uma paz que a gente não pode mensurar. Aí veja o versículo 18. Por isso, desde o dia de hoje, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, considerem o seguinte: ainda há sementes no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romanceira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas de hoje em diante eu abençoarei vocês. Deus abençoou, Deus está lembrando aqui, perdão. Olha, esses 15 anos foram assim. O que vocês esperavam acontecia menos. Não dava fruto. Mas até agora, é isso que Deus está dizendo, até agora, até o 24º dia desse 9º mês aqui. Deus está dizendo, olha, mais uma vez, esqueçam tudo o que aconteceu com vocês. Esqueçam tudo o que vocês fizeram de errado contra mim, contra o culto ao Senhor, contra o templo. Esqueçam, a partir de agora, olha que frase misericordiosa. De hoje em diante eu abençoarei vocês. Irmãos, a gente não está falando aqui de um povo que acabou de sair do Egito, né? A gente está falando de um povo que passou pelo deserto, 40 anos, murmurando, bezerro de ouro, Juízes, que a gente está vendo, que não é um livro fácil, o livro de Juízes. Juízes, os reis pagãos que lideraram Israel, cativeiro da Babilônia. O povo voltou. Quando voltou, 15 anos para construir o templo. Esse é o povo que Deus está dizendo assim: vamos esquecer tudo o que aconteceu. E vamos começar aqui, do 24º dia do 9º mês, até de agora em diante. Porque de agora em diante, eu esqueci tudo que vocês fizeram. Eu vou abençoar vocês. A partir de agora, eu vou abençoar vocês. Lembrando que o templo estava sendo construído já há 3 meses. Né? Eles estavam obedecendo ao Senhor. Então, a partir de agora, eu vou abençoar vocês. Tem gente que não consegue enxergar um Deus misericordioso aqui, né? Não, Deus misericordioso só no Novo Testamento. No Antigo, Deus é muito severo, muito bruto. Que é isso? Olha o tamanho da misericórdia desse Deus. A gente deve ter lembrado, deve ter esperança. O trabalho de Deus, feito do jeito de Deus, no tempo de Deus, não ficará sem o sustento de Deus. Obedeça a Deus. Faça o trabalho como Ele ordena, no tempo que Ele ordena. E você não vai, a gente não vai ficar sem o sustento dele. É isso que Ageu nos ensina. Essa é a promessa que a gente tem que se apegar. E aí a gente tem os versículos finais aqui, versículos 20 a 23. O que é que a gente tem no final desse livro, irmãos? É uma palavra específica para o governador de Israel, um homem chamado Zorobabel. É o que ele diz no versículo 20, né? A palavra do Senhor veio pela segunda vez a Ageu no 24º dia do mês, dizendo... Então, é interessante porque eu já expus aqui o livro de Esté, e Esté, Deus não fala nenhuma vez. Esté não tem nem a palavra Deus.
É interessante isso. Esté é o livro que mais se assemelha, digamos assim, a uma situação nossa hoje em dia. Você não recebe uma revelação de Deus de um profeta para ir para tal lugar e para fazer tal coisa. Você precisa meditar na palavra dele. E ele vai falar através da gente aqui que está pregando para você, ele vai falar através de uma meditação sua, mas não vai ter uma revelação, não vai ter uma aparição, um sonho que vai lhe revelar alguma coisa. Esté tem muito disso. É Deus trabalhando nos acontecimentos históricos da história de Esté. E você não vê Deus falando diretamente com ninguém em nenhum dos 10 capítulos do livro de Esté. Em Ageu, eu tenho 2 capítulos, Deus fala 5 vezes. 5 vezes de forma diferente. Só em 2 capítulos. Veja como Deus fala no livro de Ageu. E é interessante porque no capítulo 1 ele fala 2 vezes. Veja como é a sequência, né? No capítulo 1 ele fala somente a Zorobabel e a Josué. Zorobabel era o governador, Josué era o sumo sacerdote. Ele fala aos dois, para os dois falarem para o povo. Olha, sabe por que está acontecendo isso com vocês? Porque vocês não construíram o templo, vocês deixaram incompleto, e aí ele vai dizer tudo o que estava acontecendo. Aí no finalzinho do capítulo 1, ele fala com todo mundo. Ele agora, Ageu, você vai falar com Zorobabel, Josué e o povo. Segunda vez. Aí no capítulo 2, mais uma vez, você vai falar de novo ao povo. A glória do segundo templo será maior que a do primeiro. É direcionado aos 3. Sacerdote, governador e o povo. A terceira vez. Quarta vez, versículos 10 ao 19. Você só vai falar aos sacerdotes. Porque isso compete aos sacerdotes. Eles são responsáveis, a gente viu isso no estudo passado, eles são responsáveis de interpretar a lei para o povo. De mostrar o que a lei está dizendo, de esmiuçar a lei para o povo. Então, isso relacionado à lei cerimonial, a como eles estavam fazendo de errado. O povo estava levando os animais para o tempo incompleto e eles estavam fazendo o sacrifício. Você vai falar só para os sacerdotes. E por último, quinta e última palavra, somente para o governador. Somente para Zorobabel. Esse é o público-alvo agora. Somente ele. Essa palavra aqui compete a ele. Versículo... só para deixar claro, diferente de Gideão, que queria ser rei, mas disse que não queria, Zorobabel, ele não podia ser chamado de rei, porque o rei aqui é Dario, o rei da Pérsia, né? Mas ele tinha todas as honrarias de um rei. É como se ele fosse o rei de Judá. Só que ninguém pode chamar ele de rei, para não ficar uma divergência aí de poder. Ele é chamado de governante, mas na prática ele sabia e ele se considerava um rei e o povo também. Esse aqui é Josadaque, é esse que está à frente do povo. Perdão, Zorobabel, certo? Versículo 21. Fale a Zorobabel, o governador de Judá, farei tremer o céu e a terra. 22. Derrubarei o trono dos reis e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei os carros de guerra e os que andam neles. Os cavalos morrerão e os seus cavaleiros matarão uns aos outros. Essa é uma palavra para Zorobabel, o rei aqui. Zorobabel, que ele era da linhagem de Davi, né? Ele era da linhagem de Davi, está sendo colocado aqui como governador e como rei. E essa é uma palavra de triunfo, né? É uma palavra de vitória. Judá irá se sobressair sobre as outras nações. Enquanto nos versículos 10 ao 19 tem uma palavra de exortação para os sacerdotes. Vocês estavam fazendo de errado, agora eu vou desconsiderar o que vocês fizeram e vou considerar a partir daqui, vou abençoar vocês. Agora para Zorobabel é uma palavra diretamente de vitória, né? Deus está dizendo, olha, eu vou protegê-los. E pense politicamente na história de Judá. Judá tinha inimigos por todos os lados. Judá, eu já falei, tinha a resistência dos samaritanos. Aqui eles tinham que pisar em ovos por causa do Império Persa. Judá tinha muitos inimigos que não queriam ver aquela nação prosperando.
Aí ele diz no último versículo do livro de Ageu, versículo 23, naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomarei você, Zorobabel, filho de Salatiel, você que é meu servo, diz o Senhor, e farei de você um anel de selá, porque eu o escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Ele começa dizendo aqui no versículo 23, naquele dia, que dia, né? Após a guerra, olha, após esses acontecimentos aqui dos versículos 22 que vão acontecer, após essas guerras, poderes políticos vão se levantar contra Judá e poderes militares, são dois poderes aqui no 22, né? Derrubarei o trono dos reinos, eu vou derrubar os políticos que ordenarem atacar vocês, e eu também vou derrubar os militares, destruirei os carros de guerra, que os cavalos, que eles vão morrer, eles não vão ter vez. O poder político, todo poder político e militar que se levantar contra Judá, eu vou destruir. Naquele dia, quando tudo acontecer, eu farei de você, ele vai dizer, um anel de selar. O que é o anel de selar? É aquele anel que os reis usam para selar o seu decreto. Você, veja, o que é que ele está dizendo? Você vai ter um poder tão grande, tão majestoso, que você vai ser como se fosse um anel de selar. O que você falar vai acontecer. De tão poderoso que você é. O que você ordenar vai acontecer. Porque você vai ser muito poderoso. Lembra lá da história de Esté de novo. O Amã convence Assuero a fazer um decreto para matar os judeus. E Amã, veja como Amã era da confiança de Assuero. Era de uma confiança tão grande que Amã ficava com o anel de selar do rei. Amã dava na telha dele, convencia o rei deixava Amã fazer tudo que ele queria, e Amã pegava o anel de selar que estava com ele e selava. Essa é a importância do anel de selar. Ele está dizendo, eu vou fazer de você, olha, um anel de selar. Você vai ser muito poderoso, e Judá vai ser a nação mais poderosa, mais influente, internacionalmente falando, do que todas as outras. Só que a gente tem um problema muito grande nessa profecia. Qual é o problema? É só você pegar a história. Judá não vai ser influente para ninguém. E Zorobabel, em nada, é a mesma coisa para os outros governantes. Né? Quando a gente pega a história, daqui em diante, até hoje, Judá não tem influência política nenhuma. O único poder militar que Israel vai ter lá é para se proteger. Mas Israel, por exemplo, vamos pegar o contexto de hoje, não chega nem aos pés do poder de Trump. Trump dizer que vai começar uma guerra é diferente de Israel dizer que vai começar uma guerra. Não vai ser. Eles vão ser um reino pequeno. Um reino ínfimo. Que facilmente vai ser dominado pelo Império Romano. Facilmente vai virar província do Império Romano. Herodes vai pegar lá o templo, fazer o templo de Herodes, a época de Cristo, e facilmente vai ser destruída no ano 70. Facilmente. Sem grandes esforços. Então, o que Ageu está falando aqui de Zorobabel ser um grande rei e Judá ser um grande reino? O que ele está dizendo aqui? Ele não está falando de Zorobabel diretamente. Ele está falando da descendência de Zorobabel. Ele está falando de Cristo. Essa é mais uma vez uma profecia aqui que é direcionada a Zorobabel, mas ela não está falando dele, ela está falando do Messias. Qual é o único reino que faz tremer o céu e a terra? É o reinado do Messias. Na segunda vinda vai acontecer a mesma coisa. Por quê? Porque o julgamento do Messias, ele vai ser tão grande que isso irá fazer tremer, as nações irão tremer diante da autoridade do Messias. Então veja, existe um poder militar que se une contra Deus. Apocalipse fala muito disso. E existe um poder político já hoje que se une contra Deus. Isso aí é normal. Isso vem desde o Salmo 2. Lembra do Salmo 2? Que a gente canta aqui?
Por que se amotinam as nações? Os soberanos, eles buscam unidade contra o Senhor e contra o ungido, contra Deus e contra o Filho. Eles buscam unidade. Qual é a reação de Deus diante disso? Só tem a rir, zombar deles, porque é ridículo. Mas é isso, o anticristo, o reino do anticristo, que é o reino que milita contra o reino do Filho amado, no final ele irá conseguir Apocalipse fala, uma unidade política contra Deus. Ele vai convencer os militares a apontar os canhões contra Deus. Tamanha é a loucura do poder desse reino. Qual é a reação diante de Deus? É rir, é zombar, é o Salmo 2. Ó rei, sede prudentes. Olha, quem tem a revelação, sejam prudentes, beijai o filho. É um sinal de que reconheçam a sua autoridade. É nitidamente o Salmo 2. Então, ele está falando aqui de um reino, o único reino poderoso, a ponto de influenciar e ser unido em poder e em soberania, é o reino do Filho amado. Judá não chega nem aos pés disso, acabou. Eu disse isso nos estudos passados. O único reino que foi internacionalmente em Israel, influente e poderoso, foram os reinados de Davi e Salomão. Davi começou isso e Salomão foi um rei que era consultado por outros reis por causa da sua sabedoria. Então, os únicos. Depois, isso acabou. Então, o que acontece? Logo depois, o Senhor vem destronar o anticristo e revelar o seu reino aqui. É esse que vai ser como um anel de selar. Só quem pode ser é Cristo. E veja como isso é nítido quando a gente vai lá. Abram comigo, por favor, em Apocalipse. Apocalipse 5. Vamos ler aqui, podemos ler numa leitura alternada dos versículos 1 a 10, Apocalipse 5. E na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. E também um anjo forte, proclamava uma voz: quem é digno de quebrar os selos? Ora, em o céu e sobre a terra, liberais da terra. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado que me enganei por isso, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciões me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, em pé, um Deus que parecia ele tinha 7 chifres e com 7 olhos, e são 7 chifres de Deus enviados da terra. Então ele foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Consolou o livro os 4 seres viventes e os 24 anciãos postados diante do trono, tendo cada um deles uma arca em face de Deus, cheia de incenso e de coração. Então esse é o cumprimento aqui do que Ageu está dizendo, dele ser um anel de selar. Essa é a visão de João, onde ele se torna o poderoso das nações, onde ele senta no trono, ele pega o livro e ele desata os 7 selos, que são especificamente aqui 7 acontecimentos aqui.
E os seres viventes e os 24 anciãos, eles vão se prostrar diante desse rei. Esse é o cumprimento. Só eles poderia ser o anel de selar. E por que Ageu está falando isso para o povo? Porque ele está dizendo, olha, para o Messias vir, o templo precisa estar completo, precisa estar construído. O segundo templo, esse que vai ser mais glorioso, a gente viu isso, né? Por que ele vai ser mais glorioso que o primeiro? Não porque ele seria maior que o primeiro, mas porque ele teria a presença do templo. O templo que teria a presença do templo. Essa é a ideia aqui. Esse templo vai ser totalmente preenchido. Ele é o símbolo da habitação de Deus. E ao mesmo tempo, aquele que tabernaculou entre os homens irá habitar nesse templo, literalmente. Por isso que ele vai ser mais glorioso. Então, sim, esse templo precisa estar completo. Para o Messias vir, esse templo precisa estar completo. O trabalho de vocês está caminhando para a vinda do Messias. Essa é a importância dessa construção aqui. Ele precisava... por que o templo ele precisava estar completo? Porque o véu precisava ser rasgado do templo. Para que as profecias acontecessem, esse templo tinha que estar totalmente completo. Então veja, foi assim que Deus estabeleceu. Essa é a forma que Deus vai estabelecer. Ele nos usa como instrumento para que os cumprimentos dos seus decretos aconteçam. Nós somos o instrumento. Para que o Messias viesse uma primeira vez, o templo precisava estar completo. E para que o Messias venha uma segunda vez, a igreja precisa avançar no Evangelho. Então, nós contribuímos para a vinda do Messias. Não que a vinda do Messias está condicionada às nossas obras. Mas nós cumprimos o decreto de Deus quando continuamos a obra de prosseguir com o culto, de prosseguir com a igreja do Senhor. Ou seja, do mesmo jeito que o povo estava contribuindo para a primeira vinda, nós estamos contribuindo para a segunda vinda do Messias. Porque nós estamos cumprindo, de fato, os decretos de Deus. Nós sabemos, né? Nós somos amilenistas. Que eu não concordo muito com essa expressão, né? Porque amilenista parece que está discordando do milenismo. Mas é melhor chamar de milenistas. Nós acreditamos que estamos vivendo o milênio. E acreditamos que momentos antes de Cristo voltar, Satanás será solto. E aí é o momento do anticristo, do falso profeta. Eles vão influenciar as nações. E depois, poucos momentos depois, Cristo vai voltar. E esse reino vai ser visível. Porque esse reino já existe. Estamos expandindo ele. Mas nós vamos ser conhecidos como embaixadores de Cristo. E esse reino vai ser visível. E a terra toda irá tremer. Assim como a terra tremeu quando ele morreu. Então isso aqui é profecia direta de Cristo Jesus. E ele está falando a quem tem que ouvir, que é o governador. É aquele que aponta para o Messias. É o Zorobabel. Amém, irmãos? Espero que nós tenhamos crescido com esse livro, que é pequeno, mas é tão profundo. Alguma dúvida? Graças a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento, por esse estudo. Nos abençoa nesta manhã. Nos dá um momento agora de descanso. Que nós possamos ir para nossas casas, nós possamos desfrutar de uma tarde de descanso. E recarregar as nossas energias para o culto ao Senhor à noite. Esteja conosco, nos abençoe em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.